Agora 17h31 em Porto Alegre. Está na ponta da linha o Edson, o presidente do Asilo Padre Cacique. Esse eu tenho um orgulho de falar, porque o Asilo Padre Cacique não é uma instituição de caridade, não é uma instituição benevolente, não. O Asilo Padre Cacique é um símbolo. Sem dúvida. Símbolo da generosidade e do altruísmo. E no Dia Internacional do Idoso, conversar com o Edson Brozosa, que é o presidente do Asilo Padre Cacique, é motivo de orgulho para mim nesse programa. Alô, Edson, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os seus ouvintes. E a Milka, que está aí presente, nossa amiga e voluntária, que seguidamente contribuem com a nossa causa. Olha que maravilha. Obrigado, Edson. A gente fez 2 eventos grandes que beneficiou o Padre Cacique com muita alegria. E o que eu recebi daqueles velhinhos que beijavam minhas mãos para me agradecer o que eu estava fazendo por eles, é uma coisa muito emocionante. Fazer o bem é a coisa mais linda que um ser humano possa fazer. E fazer o bem para pessoas assim, já em idade avançada, os velhinhos. O Edson, eu exagerei quando eu disse que o Padre Cacique transcende. Ele é uma instituição que hoje simboliza muito mais do que uma mera instituição benemerente. Concorda comigo? Modéstia à parte, não exagerou. Não exagerou, tanto que, Gustavo, nós recebemos seguidamente visitantes, comitivas, de outros estados, de entidades particulares. Olha. Não filantrópicas, entidades particulares que vêm ao sul do país para conhecer o Padre Cacique e saber como é que funciona, qual é o segredo do Asilo Padre Cacique. Uhum. Agora, o Edson, essa história, ela foi forjada ao longo de muitos anos, muito sacrifício, momentos de tensão, momentos de dor, momentos de alegria. Me fala um pouco dessa história do Asilo Padre Cacique, porque nesse Dia Internacional do Idoso, quando se fala no idoso, na necessidade de lhe dar assistência, carinho e atenção, o Asilo Padre Cacique é um símbolo. Conta para nós um pouco desse símbolo. O Asilo Padre Cacique, ele foi fundado, como o próprio nome diz, por um padre baiano, Joaquim Cacique de Barros. Ele veio para Porto Alegre. Inicialmente ele começou a trabalhar com a causa das órfãos abandonadas. E em torno de 1868, por aí até 1876, ele se envolveu com a construção, com o término da construção de um colégio que tinha ali, que é os fundos da FASE hoje, que era da FEBEM, Colégio Santa Terezinha, que foi uma área doada pelo Dom Pedro II, logo que ele veio aqui após a Revolução Farroupilha, para fazer um mimo com os gaúchos. Ele doou uma área ali para que fosse construído um abrigo, então, para as órfãos, que eram muitas até em função da Revolução, em função da guerra. Mas caiu na iniciativa, caiu na mão do governo municipal e estadual, e como a gente sabe, essas coisas não funcionam. Ficou 20 e tantos anos pendente, só tinha o esqueleto. O padre, então, através de suas amizades junto ao governo, gestionou, conseguiu aquele prédio e terminou o prédio. E levou para lá, então, umas meninas desamparadas e passou a cuidar dessas meninas. E surgiu, então, a ideia de fundar também um asilo de mendicidade para idosos mendigos, que andavam pela rua, sem família, e idosos de rua, mendigos de rua. E ele, então, conversou, mandou umas correspondências, conversou com Dom Pedro II, e que a área ali era muito grande e tal, e o Dom Pedro autorizou o início dessa obra. Em 1801, ele lançou a pedra fundamental e começou a obra com doações, e as suas ajudantes de pedreiros ali, o número 1, eram as próprias órfãs que moravam no colégio ao lado. Quando chegou praticamente na metade da janela, da altura da obra, ele, feliz com o que ele estava conseguindo, enviou um telegrama, um documento, uma correspondência ao Dom Pedro, dizendo como é que estava a situação, aonde já tinha chegado, que ele tinha feito uma festa ali e tal.
E o Dom Pedro mandou imediatamente embargar a obra. Disse que era um absurdo construir um asilo para idosos mendigos próximo do asilo das meninas. E a obra foi embargada. Então ficou muito tempo embargada. Ali em 1884, a princesa Isabel esteve em Porto Alegre, me parece que se não na inauguração, mas em visita ao Hospital São Pedro, ouviu falar do trabalho do Padre Cacique e foi lá fazer uma visita. E ficou muito encantado com o trabalho dele e tal. E se comprometeu, então, de junto ao pai, conseguir a liberação. Mas isso levou até 89, até as margens da proclamação da República, né? Então, depois disso, ele, como diz, conseguiu efetivamente concluir a obra totalmente em 1898. Nós comemoramos agora, nesse ano, em maio, 115 anos de trabalho filantrópico, né? Quer dizer, é uma entidade filantrópica, apolítica, sem fins econômicos, né? Não tem, vivemos de doações e ali, como diz, acolhemos as pessoas idosas carentes, né? E tem que ser carentes. Muitas pessoas nos procuram, olha, eu tenho uma aposentadoria de 6 mil reais, eu tenho de 8 mil reais, o meu sonho é morar no Padre Cacique. Eu digo, infelizmente não dá, senhor. Tem outras entidades que o senhor pode procurar. Aqui é para carentes. Aqui são pessoas que não têm condições de pagar. Então, para você ter uma ideia, Gustavo, a maioria dos nossos vovôs, eles contribuem com 170%, com 70% do salário mínimo. Isso aí daria hoje mais ou menos uns R$480, né? E eles nos custam por cabeça R$2.500. Né? Além disso... Aí não tem como fechar a conta mesmo, exatamente. Né? Além disso, depois que eu assumi a gestão também como presidente, que eu identifiquei lá mais de meia dúzia de vós que não contribuíam com nada, porque nada recebiam, consegui a autorização, então, do Conselho Diretor para que estes que nada contribuíam recebesse do asilo 30% do salário mínimo para morar lá. Olha. Para ficar nas mesmas condições daqueles que contribuíam com 70% e ficavam com 30%. Para poder ir numa lancheriazinha, adquirir alguma coisa, para poder ir no posto de gasolina ou logo no posto de conveniência, para ter o dinheirinho no bolso. Claro, claro. Né? Eles gostam disso. Tem o componente da dignidade humana aí também, né? Perfeito, perfeito. Agora, o Edson, essa discrepância econômica que se tem, até que ponto o poder público, em qualquer esfera estadual, federal ou municipal, contribui, ajuda o asilo? Mesmo que você não queira falar em valores, mas me dá uma ideia em percentual. Não, mas eu falo sobre qualquer coisa. Eu falo sobre valores, assim, em termos percentuais. Não tem nenhum tipo de constrangimento. Eu até há pouco tempo fui criticado com algumas pessoas ligadas ao município, à área assistencial. Eu tinha dado uma entrevista dizendo que as contribuições do governo eram miseráveis, quase inexistentes, né? E de fato sempre foram. De fato sempre foram. Sempre a casa foi mantida, o Padre Cacique, com a ajuda da comunidade. Mas o que acontece? Aproximadamente 3 anos, um pouco antes disso, eu cansei de bater na porta de empresários, né, pedindo ajuda para o asilo. Eu sou advogado, mas sou muito bem relacionado no meio empresarial, até porque a minha área tem ligação com a área empresarial. Eu, de chapéu na mão, como fazia o Padre Cacique, batia na porta dos meus clientes, ex-clientes e tal, e amigos empresários, e eu cansei de ouvir Brozosa, que meu sobrenome eu sou tratado lá assim, Brozosa, e eu vou investir em criança. Velho é fundo perdido. Velho não tem retorno. Então eu tenho isso aí, eu tenho investido pelo Fundo Municipal da Criança, eu contribuo lá com 1%. Em função dessa situação, um conselheiro nosso teve a ideia de
elaborar um anteprojeto, né, criando o Fundo Municipal do Idoso, tal qual já existia o da criança. Isso foi encampado, essa ideia foi encampado por um deputado federal, que levou a plenária, aprovado por unanimidade, e foi um dos últimos atos do presidente Lula que sancionou, né? Então, por exemplo, hoje, a empresa, né, que tem a tributação pelo lucro real, ela pode destinar 1% do seu lucro lá para o fundo do idoso e escolher lá dentro do fundo do idoso qual é a entidade que ela quer e aonde que ele quer que aquela entidade aplique. Quer dizer, pode aplicar em pagamento de funcionário, tem que aplicar em compra de remédio, tem que aplicar em alimentação, tem que aplicar em vestuário. Quer dizer, escolhe diretamente, né, a entidade, escolhe e depois ainda pode ir lá conferir na entidade, né, para onde foi o dinheiro dele. Tá então, como nós costumamos dizer, o senhor quer recolher 1% do imposto da sua empresa por mensalão, ou o senhor quer se enganjar numa causa social e recolher, né, para os idosos? Um resultado... que não impede de recolher também 1% para as crianças. Um resultado que todo mundo está vendo, né? Porque o padre cacique basta ir até... Esse é o segundo ano. Para teres uma ideia, no ano passado, que foi o primeiro projeto que nós apresentamos, nós recebemos um contato de um banco de São Paulo que queria participar no fundo, se informou e participou, nos auxiliou. Por quê? Porque em São Paulo não tinha um município ainda organizado com a lei que saiu aqui de dentro do Padre Cacique. Claro. Como o prédio é tombado, nós vamos criar nos fundos, e nós temos uma área muito bonita nos fundos, uma área interessante que dá para ser aproveitada. Nós estamos com um projeto para fazer um centro cultural de convivência e memorial Asilo Padre Cacique. Qual é a ideia? Nós já recebemos de empresários anônimos uma piscina térmica para eles fazerem hidroginástica e coisa e tal. E uma cancha de bocha. Mas a piscina no inverno não é coberta, não dá. Então eles só podem fazer a hidro no verão. Então nesse projeto nós vamos cobrir a piscina, vamos fazer um túnel envidraçado até essa parte dos fundos, onde vai ter um grande salão, esse centro de convivência, que poderá receber 200 pessoas, com palco, com sonorização, iluminação, telão para apresentações. E aí pode fazer eventos com retorno até econômico, né, Edson? Não, mas não só isso. Claro. Como nós temos 150 vagas, esse centro de convivência vai funcionar para nós como uma creche. Claro, legal. Nós não temos vaga, mas se eu tenho meu pai, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Me preocupa ele ficar sozinho em casa. Eu passo lá, deixo o pai lá, de noite eu pego ele e levo para casa. É verdade. Tá bom, Edson. Ok? Amigo, um grande abraço mais uma vez. Eu então pediria aos amigos da PAMP, os amigos do Gustavo, podem acessar o nosso site, que é mais fácil, como dizer, só botar lá, asilopadrecacique.com.br, tem todas as informações de como pode fazer as doações e, principalmente, como é que pode encaminhar os impostos para uma causa social e não encaminhar um imposto para um mensalão. Certo. Olha, o Edson, mais uma vez um grande abraço, e eu convoco as pessoas que estão nos ouvindo, empresários, pessoas físicas, pessoas... Enfim, entrem no site asilopadrecacique.com.br, vocês vão encontrar todas as dicas, telefones, tudo como é que funciona. Exato. E aí, essa pergunta que o Edson fez, eu vou deixar essa pergunta no ar. Você prefere pagar o imposto para que ele vá para Brasília, para os mensalões, ou você prefere fazer com que esse dinheiro do seu imposto vá para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique? Você que está nos ouvindo, converse com a sua consciência e responda. Um abraço, Edson. Outro grande, a ti e a todos os teus ouvintes. Parabéns pelo programa. Obrigado, querido. Está aí o Edson Brozosa, presidente do Asilo Padre Cacique.